Ok, pessoal? Então, vamos dar sequência. Vamos analisar agora a operação do reservatório com dados dados reais de um sistema real e estudar aí a operação com salvaguardas. Então, primeiro ponto que nós vamos fazer é trazer aqui os dados. Então, está aqui reservatório de Três Marias, volume útil 19.528 hectômetros cúbicos. Está aqui o volume inicial, 26%, isso foi em janeiro de 2014. O número de intervalos de tempo agora vão ser 60 meses de simulação e estão aí as nossas demandas. Então, primeiro ponto, vamos lá para o nosso sisteminha, salvaram, estão aí com ele. Então, vou clicar aqui, Equations, primeira coisa, eu vou clicar no Smax, que é o meu volume útil. Então, volume útil, já coloquei aqui, 19.528, ok, está lá no volume útil. Agora o volume inicial, antes ele estava cheio, agora ele começa com 26%, 19.528, 5.077, então vou clicar aqui no S, vou abrir aqui a aba de dados para o reservatório, então está aqui 5077 foi colocado, ok. E a demanda, nossa demanda vai ser então 1.500 hectômetros cúbicos por mês, então ok. Cliquei na demanda, aqui 1.500. Ok, configurei a demanda. Bom, agora eu vou mudar os dados. Então está aqui a minha planilha de dados, são as vazões, dados de vazão naturalizada. Tá? Atenção, atenção, se você vai simular um sistema de reservatórios, muito cuidado em colocar dado de vazão que você pegou lá no HydroWeb, porque aquelas vazões são vazões lidas pela régua. Se tiver um reservatório montante regularizando vazão, esse efeito de regularização vai aparecer naquelas vazões. Então, para isso, quando a gente vai fazer a análise de operação mais detalhada, a gente busca dados de vazão naturalizada. O que é isso? São aqueles dados de vazão sem o efeito de armazenamento, sem efeito das demandas. O ONS tem um protocolo de cálculo para pegar os dados de vazão observada e retirar o efeito de armazenamento. É como se eles fizessem o cálculo de balanço hídrico do reservatório inverso para colocar de novo a evaporação, retirar a regularização e chegar em uma vazão que é uma estimativa, obviamente uma aproximação da vazão regularizada, naturalizada. Não é exatamente, mas é mais próximo. Pelo menos retira o efeito da regularização, que é o mais importante. Então, está aqui a planilha de dados, a tabela com os dados, então eu vou, você pode selecionar isso aqui, no Ctrl+C, tá? Antes de colar esse dado aqui, tá? Vocês vão lá em Model Settings, tá? E passa aqui, importante, tá? O seu Final Time, o modelo de vocês deve estar 15, que é o modelo antigo, agora eu ponho 60 meses, ok? Bem, aí agora eu vou selecionar aqui agora o QA, vazão afluente. Vamos lá. Vamos. Isso. Tá, eu tinha colocado aqui, mas você vem aqui, pode contar que não tem. Então tá lá o meu reservatório no lookup, tá? Eu vou colocar aqui, isso. Aqui eu vou colocar minha série de dados, foi copiada lá do PowerPoint. Então eu chequei aqui, deu ok. Time, relaciona com o tempo. Ok. Olha que interessante, tá? Esqueci de mostrar. Vou clicar aqui de novo. Tá? Então aqui os dados que eu acabei de colar. Se você clicar aqui as graph, ele vai mostrar lá o hidrograma bonitinho, ó, tá? Mostrando que os dados... Então é até interessante dar uma visualizada, porque às vezes algum número errou a vírgula lá, a casa decimal foi no lugar da vírgula, de repente esse ponto, pum, aparece lá em cima. Então, uma visualização rápida, dá pelo menos você checar se o jeitão dos dados. Então aqui dá para mostrar um sistema que tem uma sazonalidade aí bem marcada, que os meses de vazão alta, que os meses de estiagem, e vários anos, 60 meses, 5 anos aí, de dados de entrada para nossa simulação.
Então, configuramos os dados de entrada, configuramos as vazões, tudo bonitinho, a demanda 1500. Vamos rodar o modelo. Tá? Antes eu vou só pegar o painel de controle, vou tirar isso aqui que eu tinha feito. Aqui eu vou tirar isso aqui também, vou tirar tudo. Muito bem. Ok? Então, vamos rodar a simulação. Simulate. Ok, vou chamar de DEM 1500. Ok. Então, feita a simulação, clico aqui. Vamos ver agora aqui o que está acontecendo, o que está acontecendo no meu sistema. Então, o primeiro gráfico de cima, tá? Armazenamento S, começa aqui com um pouco mais de 5.000, né? Se eu lembrar 5.000 e alguma coisa. Tá? Aqui a série de vazões afluentes, então o meu reservatório enche e aqui ele começa então o seu ciclo, né, de enchimento e esvaziamento conforme aí a sazonalidade. Lembrando que a retirada aqui, né, a minha demanda é 1.500, havendo água suficiente, eu retiro 1.500, não houve vertimentos, QV igual a zero, tá? E a retirada aqui foi constante de 1.500 porque a demanda é constante de 1.500. Se eu fizer uma demanda variável, eu posso colocar uma demanda, ligar uma seta daquela demanda com o tempo e colocar um lookup lá com os valores variando no tempo, sem problema algum. Aqui, para simplificar, nós vamos colocar a demanda constante. Então, é possível atender a demanda de 1.500 durante todo o intervalo de 60 meses e aqui mostra o que está acontecendo com o reservatório, esse ciclo lá de enchimento e esvaziamento. Ou seja, está simulando bonitinho aí o comportamento do reservatório. Próxima simulação, nós vamos ver agora o que acontece. Tá? Então, eu posso só fazer uma pequena análise aqui, dizendo que, ok, esse sistema tem alguma falha, né? A gente pode agora, né? Agora eu vou fazer uma conexão com aquele exercício que nós fizemos no início do semestre, com os critérios, né? Os critérios de desempenho, que era confiabilidade, vulnerabilidade, resiliência. Lá nós tínhamos um modelinho de simulação no Excel. Aqui nós estamos fazendo a simulação usando o VenSim. Então, ali eu poderia então pegar agora a série de saída e fazer o cálculo. Aqui, só para mostrar, eu posso clicar aqui, se já selecionei o reservatório, se eu clicar aqui no Time Down, ele mostra aqui a tabela com os valores, com os dados. Então, eu posso copiar e exportar isso aqui. Então, ok, vamos colocar agora uma demanda de 1.800 para ver o que acontece. Vamos supor que a nossa demanda, então, tivesse aumentado. Né? Então, vou selecionar a demanda. Vamos colocar aqui 1.800. Ok. Simulei. Permita que eu subscrever. Não. E eu vou salvar ela como bem 1.800. Pronto. Ok, vamos ver agora o que está acontecendo com esse reservatório. Então, cliquei aqui, causal strip. Olha, vamos lá, olha que interessante. Tá? Então, o primeiro ponto, a linha em vermelho foi a primeira simulação com a demanda de 1.500. A linha agora em azul é a demanda 1.800. Então, o que está acontecendo aqui? No reservatório, ok, ele encheu, tá? Estou atendendo a demanda, tá? A linha azul aqui agora, a demanda de 1.800 sendo atendida. Só que, veja bem, olha o que está acontecendo. A demanda de 1.800 segue sendo atendida, só que o meu reservatório está esvaziando. No ciclo de enchimento, aqui no período úmido, ele recupera, mas ele não recupera o suficiente. Ele desce e recupera, mas não recupera o suficiente. A cada próximo ciclo de cheia, o meu reservatório termina aquele período de cheia um pouco mais vazio do que anteriormente, até que ao redor desse intervalo de tempo aqui, mês 40 e alguma coisa, meu reservatório foi na lona, armazenamento zero, estou no topo do volume morto. O que acontece? Eu sofri um colapso aqui no meu abastecimento. Acabou a água. Ele estava atendendo a demanda de 1.800, de repente agora eu consegui atender o quê? 400. Alguém pode perguntar, mas como é que você está conseguindo atender alguma demanda se o reservatório está vazio? Eu tenho a vazão afluente,
Né? A vazão afluente ainda é de alguma coisa aqui, ó. Nesse período eu tenho aqui alguma vazão afluente. Eu estou basicamente entregando toda a vazão afluente. O reservatório está vazio, já sem capacidade nenhuma. Consequência disso para o meu sistema hídrico é o quê? Uma queda extremamente brusca na minha capacidade de atendimento à demanda. Eu posso pegar esse número agora e calcular a vulnerabilidade. Você vê que vulnerabilidade está relacionada à magnitude da falha, né? Então eu tenho aqui uma única falha, né, aqui, só que ela teve uma duração razoável e uma magnitude bem significativa. Se eu pensar que era 1.800, eu estou conseguindo entregar menos do que 500, estou entregando menos do que um terço, né, da demanda. Né? Ou seja, o meu sistema de fato ele entrou em colapso. Então essa é uma situação, né, bastante desfavorável para o meu sistema hídrico e obviamente a operação dele é totalmente míope. Né? Eu estou entregando aqui 1.800 como se não houvesse amanhã. O meu sistema está indo aqui para o buraco e eu não tomei providência nenhuma. Mas se você analisar lá em São Paulo, na crise de 2014, é claro que foram tomadas, né, providências em termos de ajuste de operação do reservatório, mas como a estiagem foi muito severa, não foi suficiente. Então, nesse caso aqui não foi tomada providência nenhuma, que está sendo simulado. Eu continuei a atender a demanda como se não houvesse amanhã até que a água acabou. E aí, quando a água acabou, eu caio dentro do abismo. E a minha capacidade de atendimento fica bastante comprometida. E isso aqui significa um impacto, né, para indústrias. Eu entregar menos que um terço, o cara fecha. Né, simplesmente desliga a linha produtiva. Não tem como, muito difícil você conseguir acomodar, fazer ajustes na produção com uma queda no fornecimento de tal magnitude. Então, é uma situação bastante desfavorável aí para o meu sistema hídrico, é o que a gente mostrou, né, aqui. Então, várias perguntas podem surgir aqui, né? Será que é se aumentar a capacidade do reservatório? Qual que é o tamanho máximo do reservatório para reduzir a falha? Nós vamos tentar responder essas perguntas, nós vamos responder essas perguntas na próxima aula, quando a gente pensar, a gente analisar o dimensionamento do reservatório. Agora, o que nós vamos fazer aqui é pensar, né, em dimensionar uma salvaguarda. O que é uma salvaguarda? Né? É um tipo de operação que introduz uma redução pequena, mas com maior frequência nas retiradas. E com isso, eu vou poupar água e minimizar a probabilidade de ser necessária uma grande redução futura por esvaziamento completo do reservatório. Foi o que aconteceu. Então, basicamente o que eu estou fazendo com essa salvaguarda é trocar um grande impacto, ou impacto de grande magnitude, por pequenos microimpactos, cuja magnitude é muito pequena. Né? Será que isso faz sentido? Olha, depende. Se o dano causado pela falta d'água, né, que seria o custo aí dessa escassez, é uma função não linear da quantidade reduzida, tá? É muito mais interessante eu ter, vamos pensar, 10 falhas de magnitude 1 do que uma falha de magnitude 10. Claro que se essa relação for linear, tanto faz. 10 falhas de magnitude 1 seria equivalente a uma falha de magnitude 10. Mas normalmente não é esse o caso. Normalmente o dano causado pela falta do abastecimento, o custo da escassez hídrica, ele é uma função não linear da quantidade de água. Se eu reduzo o fornecimento em uma quantidade X, eu tenho uma perda. Se eu reduzo para 2x, eu dobro o impacto, eu dobro o déficit, desculpa, o impacto ele fica mais do que o dobro. Então, como essa relação normalmente é não linear, né, e ela é não linear porque, bom, basta você analisar, se eu tenho uma indústria, você vai cortando, vai reduzindo o abastecimento, daqui a pouco eu começo a ter que desligar linhas de produção, eu começo a ter que mudar os turnos de produção e o impacto econômico começa a crescer de forma quase que exponencial. Então, como, né, a magnitude, né, o custo, né, da falha, o custo da escassez ele cresce de forma não linear com a falha, é preferível ter um número maior de falhas, mas de magnitude pequena, do que uma falha gigantesca, que é isso que aconteceu aqui. Então, o que a salvaguarda vai fazer? Ela vai começar a induzir pequenas falhas, e no momento em que eu induzo uma pequena falha, eu estou poupando água no reservatório. E essa água poupada vai criar uma salvaguarda dentro do reservatório, como se fosse um depósito de emergência de água dentro do reservatório. Claro que no fim a água está toda num reservatório só.
mas eu estou basicamente criando salvaguardas. É isso que nós vamos então fazer agora. Nós vamos ensinar para o modelo de simulação como que ele representa isso. Tá? Então, passando aqui. Tá? Para definir essa salvaguarda, eu preciso de instruir o modelo a representar três coisas. Primeiro, é uma regra de disparo. O que seria isso? Preciso responder a pergunta, a partir de qual nível do reservatório eu vou iniciar um corte na retirada? Tá? Porque eu vou começar a estabelecer pequenos cortes. Né? Algumas pessoas podem chamar de racionamento, eu não gosto de chamar de racionamento. Eu prefiro dizer que é uma redução na retirada. Racionamento é uma coisa muito mais severa. Então a primeira coisa a ser definida é a regra de disparo. A partir de qual nível do armazenamento a gente inicia um corte na retirada? Será que quando o reservatório tiver 50%, 60%, aí eu começo a reduzir? É um ponto para ser discutido. Segundo ponto é o critério de corte. Uma vez que eu atingir aquele nível de armazenamento que vai dar início ao corte na retirada, qual que é o tamanho do corte? Quanto que eu vou cortar? Eu corto 10%? Eu não posso cortar muito, porque senão eu vou criar várias falhas grandes. Aí não dá. Então tem que ser falhas pequenas. Então é o quanto que vai ser reduzido na retirada. Então eu preciso introduzir no meu modelo de simulação esses dois elementos, a regra de disparo e o critério de corte. Né? São dois novos parâmetros para o Vencim. E eu vou representar esses parâmetros na forma de duas variáveis. Uma delas vai se chamar gatilho, a outra vai se chamar corte. Então, vamos voltar aqui, vou clicar em variável, vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de gatilho, pronto, e mais uma outra aqui que eu vou chamar de corte. Pronto, configurei as duas. Então, de novo, gatilho, nível de armazenamento, corte, fator de redução. Agora é estabelecer um algoritmo para essa salvaguarda. Né? Um algoritmo que vai dizer para o modelo como que ele vai alterar isso. Então, o primeiro ponto aqui é fazer uma conexão entre o gatilho e corte, né, na retirada, porque é a retirada que vai ser alterada. Então, eu vou clicar aqui na minha seta, vou conectar aqui o gatilho e vou fazer a mesma coisa com o corte. Então, tanto o gatilho quanto o corte agora estão conectados à retirada. Ok, vamos lá. Agora eu vou aumentar um pouquinho isso aqui para ficar mais claro. Vou explicar isso aqui melhor. Bom, parece que é complicado isso aqui, mas é muito simples. A estrutura ela se repete. Tá? Primeiro if que aparece aqui, na área de programação, primeiro se, é o seguinte: o meu armazenamento ele é maior do que o Smax vezes o gatilho, né? Porque, de novo, eu preciso checar se o nível do meu reservatório já atingiu o ponto a partir do qual eu vou começar a mudar, que é o gatilho. Então eu pego o gatilho e multiplico pelo Smax, que é a capacidade do meu reservatório. Então se a capacidade do meu reservatório é 10 e eu quero disparar o gatilho quando ele estiver na metade, então o gatilho vai ser 0,5 vezes Smax. Então 0,5 vezes Smax vai me dar um valor. Quando o armazenamento for superior a esse valor, eu disparo o gatilho. Se não for, eu não disparo. Então, Smax vezes gatilho. Feita essa pergunta, duas respostas possíveis, sim ou não. Então, se a resposta for sim, ou seja, o armazenamento é superior ao gatilho, eu sigo retirando água em condições normais. Então, eu caio no mesmo algoritmo que eu tinha antes para retirada, que é esse algoritmozinho aqui. Ó. S mais QA menor que demanda, sim, aí eu retiro o que tem, se não, eu retiro a demanda. Esse algoritmo é o algoritmo antigo, ele continua aqui. Então, enquanto o nível do reservatório estiver acima, né, do nível do gatilho, eu continuo retirando a água seguindo o algoritmo normal. Se a resposta for não, aí eu caio aqui numa alteração, eu caio em um outro braço do algoritmo, que agora vai ser diferente. Então, ok, se a resposta é não, eu caio. Primeiro, eu faço a mesma pergunta que eu fiz antes, ou seja, se a quantidade de água disponível é menor do que a demanda. Se for, a quantidade disponível for menor do que a demanda, aí eu vou retirar o que eu tenho de disponível,
Só que agora aplicado no fator de corte. O fator de corte ele aplica tanto na resposta sim quanto na resposta não. Vocês estão vendo que esse algoritmo aqui, ele é basicamente esse mesmo aqui, só que com as respostas alteradas. Aqui, no lugar de ser só S mais Q de A, é S mais Q de A vezes corte. Aqui embaixo, no lugar de ser R igual a demanda, é R igual a demanda vezes corte. Então, vocês estão vendo que, na verdade, é bastante simples esse algoritmo. Ele é basicamente o mesmo algoritmo, só que agora ele repete. Um deles é o padrão e um deles agora é alterado. Então, esse algoritmo aqui de baixo, de novo repetindo, quando agora eu entro na zona, né, na região ali de restrição, eu vou pegar a quantidade de água que eu iria retirar e vou aplicar um pequeno fator de corte nela, que é o fator que eu quero que seja reduzido. Ok? Então, explicada toda essa estrutura, está aqui o algoritmo if then else, depois você tenta fazer aí, coloca lá direitinho, vai digitar, vê se chega no mesmo resultado. Tá? Eu sugiro vocês tentarem fazer isso e não simplesmente copia e cola, para você poder entender mais como é que é a dinâmica do negócio. Então, copiei, vou aqui agora para a retirada. Vamos lá. Tem que clicar várias vezes. Pronto, finalmente. Ok, então ele está aqui com o algoritmo antigo, né? Agora não é mais isso, é algoritmo novo. Tá? Tudo bonitinho, está tudo conectado aqui, se não tiver trocado nenhum nome, chequei a sintaxe. Ok, opa, ficou faltando o Smax. Eu não conectei o Smax aqui, ele reclamou. Tá, então vou fechar, cliquei, Smax, conectei aqui, puxar ele para cá, pronto. Então vamos lá de novo. Pronto. Ok. Eu já estava com a equação, mas eu vou copiar de novo. Ok. Ok, chequei a sintaxe, tá ok. Tudo ok. Pronto. Agora vocês estão vendo aqui, como eu selecionei equations, essas duas variáveis estão achuradas de preto, ou seja, elas não receberam seus valores ainda. Eu não dei nenhum valor ainda. Que valor que nós vamos dar? Né? Então vamos pensar aqui. Eu preciso configurar a retirada. Vamos supor que eu vou configurar a redução na retirada quando o armazenamento atingir 50% e a regra de corte vai ser 0,8. Né? Ou seja, eu vou dizer para o modelo, toda vez que o reservatório chegar na metade, a retirada vai ser 80% do que era antes. Ou seja, eu vou entregar 80% de 1.800. Então, vou aplicar essa regra. Então, ok? Então, gatilho. O gatilho vai ser 0,5. 0,5. Ok. E o corte vai ser 0,8. Pronto. Ok. Bonitinho, configurei o meu modelo. Deixa eu só conferir aqui se a demanda é a demanda de 1.800. Ok, sim, a demanda é de 1.800. Agora nós vamos então rodar o nosso novo modelo. Então, simulou. Não vou subscrever na demanda de 1.800. Essa demanda aqui agora vai se chamar, esse resultado vai chamar demanda 1.800, para a gente lembrar direitinho o que é. C50, corte 50, não, gatilho 50, G50, C80. Então, gatilho a 50%, corte a 80%. A gente lembrar direitinho o que a gente colocou. Então, salvei. Vamos aqui no painel de controle. Vou tirar essa demanda de 1.500 daqui, que agora não estou olhando mais isso. E vamos comparar, então, agora o resultado anterior, onde eu tinha uma demanda apenas de 1.800, que era atendida até que acabou-se a água, e aí eu caí no abismo, e agora eu estou com uma operação do reservatório um pouquinho mais inteligente, fazendo aí salvaguardas. Tá? Então, selecionei o reservatório,
causal strip. Olha só que coisa interessante. Então, primeira coisa a observar aqui, o que acontece com o reservatório, comparando com a situação antiga. Linha vermelha, demanda 1800, míope. Entrego água até que não tenha mais água para entregar no reservatório. O reservatório chegava no nível 0. Agora, com essa regra de corte e disparo, o meu reservatório consegue ser operado com níveis um pouco mais altos e ele não mais chega na lona. Tá? Então, não esvazia o reservatório. Mas vamos olhar o lado da demanda, que é isso que interessa. Né? O que aconteceu aqui no lado da demanda? Olha só. Comparando a linha azul, que é a nova simulação, com a linha antiga, esse abismo aqui, esse corte, né, essa paulada que os usuários receberam aqui, de ter a sua demanda, né, de 1.800, eu consegui receber menos do que 500, agora eu consigo entregar aqui quase, né, dos 1.800 eu caí, se não me engano, foi 1.400 esse número aqui. Então houve um corte bem menor, né, a magnitude do meu corte, da minha falha foi menor, só que a falha aconteceu com mais frequência, né? Aconteceu aqui, e a resiliência também não está lá essas coisas não. Essa falha aqui ela teve uma duração, né, bastante longa, mas eu evitei a catástrofe total. No lugar de entregar apenas um pouco mais de 400, eu estou entregando quase 1.500, estou entregando quase 3 vezes mais do que entreguei antes. Eu posso considerar que isso é um resultado bastante diferente. Isso aqui pode significar a diferença entre eu fechar todo um conjunto de indústrias, todo um polo industrial, ou eu conseguir fazer com que aquilo continue funcionando, mesmo que com algumas restrições. Então, já conseguimos aí uma diferença significativa, mudando a estratégia, a lógica de operação do reservatório. Né? Então, está aí o meu primeiro resultado. Eu posso agora pegar esses valores e calcular aquelas métricas que a gente mostrou lá. Se eu colocar aqui no table, eu preciso selecionar a variável, reservatório. Peraí, vou fazer isso aqui. Eu vou clicar aqui nessa retirada e vou mandar ele mostrar a tabela. Então ele está mostrando aqui o que está sendo atendido. Tá? Então você vê aqui, ele vai 1.800, 1.800, 1.800. Tá? Olha aqui a diferença. Nos meses 45, 46, 47, na verdade no mês 44, 45, antes eu entregava 394, agora eu entrego 1.440. Então eu posso pegar essa série de resultados aqui, agora é calcular as métricas, né, de desempenho, os critérios de desempenho que a gente mostrou lá, e ver de fato, né, o que é a diferença de um do outro, o que é melhor, o que é pior, o que depende muito da demanda. Ok, agora um ponto importante é que agora você pode pensar, vão surgir outras dúvidas, que é o seguinte, tá? A gente pode continuar alterando isso? Será que é possível melhorar esse resultado? Né? Vamos mudar a regra de disparo de racionamento para 0,7. Eu estou achando que, vamos supor que você analisou, discutiu lá com os gestores e o pessoal olhou e falou assim, poxa, está falhando muito, tá falhando muito, está muita falha, vamos tentar mudar um pouco isso aqui. Mas pode ser que isso não seja o resultado mais adequado para as demandas que você tem lá jusante no seu reservatório. Então, vamos alterar um pouco isso aqui. Então, vamos mudar a regra do gatilho, tá? Vou disparar esse gatilho com... Eu vou deixar 0,5 no gatilho, mas vamos mudar o corte para 0,7 em vez de 0,8. Ou melhor, vou colocar 0,9. Vou colocar 0,7 mesmo. Nem lembro mais que resultado é isso. Ok? Agora eu vou simular. Bem, 1.800. Meu gatilho continua em 50. Meu corte agora é 70. Okay. Salvei, vou selecionar o reservatório. Vamos ver o que aconteceu. Bom, agora ele mudou a cor aqui, né? O verde
é a situação original, sem salvaguarda nenhuma. O vermelho é a primeira salvaguarda que eu analisei, tá? E o azul é a nova salvaguarda com 70. Olha só a diferença que começou a acontecer aqui, ó. Olha pra você ver, é um trade-off, eu estou trocando uma coisa pela outra, né? Se eu comparo a salvaguarda com corte 70 com 80, o que dá para perceber aqui? Ao cortar 70, eu reduzi aqui a duração, né? Eu melhorei a questão, o quesito da resiliência, dá para ver inclusive nesse período aqui, que é o período mais crítico, o número de meses onde ocorre a falha é bem menor, né? Comparando o azul com o vermelho, né? Que agora é todos esses meses aqui eu consigo atender a demanda, né? Então, eu reduzi, eu melhorei bastante no quesito resiliência, eu exprimi ali a minha falha, ela ficou mais curta, duração mais curta, só que ela aprofundou um pouquinho mais, eu sacrifiquei um pouco da magnitude. Né? No lugar de entregar aqueles 1440, eu estou entregando um pouco menos agora. Então, houve uma alteração. Agora você tem que discutir, né, o operador, o pessoal responsável pela gestão ali, o comitê de análise, vai ter que checar e ver se isso de fato é melhor para o sistema ou se é pior. Né? Porque aconteceu aqui um trade-off, não é possível dizer de forma absoluta que houve uma melhoria. Houve uma alteração nos critérios de desempenho. Eu sacrifiquei um pouco da vulnerabilidade, ficou um pouquinho mais vulnerável, porque agora no azul a minha falha ficou um pouquinho mais profunda, só que eu reduzi bastante, né, a duração dela, eu melhorei bastante o critério da resiliência. E aí dá para ver aqui, comparando aqui no reservatório, que eu tenho um pouco mais de água, né, porque agora eu estou, em vez de cortar 80%, eu estou cortando 70%, né, o meu fator de corte é 70%, estou entregando só 70% da água, antes eu entregava 80%, agora eu estou entregando só 70%, estou fazendo um corte um pouco maior, e o resultado prático disso é mais água armazenada no reservatório, porque o reservatório está com um pouco mais de água, né, armazenada. Então o reservatório ficou numa situação melhor e houve uma troca aqui. Então agora chega no ponto onde a análise ela perdura enquanto dependendo da situação e depende do objetivo, né, onde que eu quero chegar. Qual que é a característica das minhas demandas? Se isso aqui for um calendário de irrigação, tá, que ele começa aqui, nesse mês aqui, eu não posso ter esse corte de água, porque aqui às vezes vai faltar água para irrigar a planta no momento em que ela precisa. E aí às vezes é preferível manter esse abastecimento aqui, nem que seja que lá na frente eu sacrifique um pouco mais, mas eu consigo manter. Então, essa alteração nessa regra operacional pode ser a diferença entre você conseguir ter uma colheita e você ter uma perda, uma quebra na produção significativa. De novo, você vai ter que conversar com quem quer que seja que está utilizando a água nas demandas para entender a característica da demanda. Então, com isso, gente, a gente mostrou aí como que a gente pode operar, montar a simulação do reservatório no Vencim e utilizar o Vencim para explorar esse assunto tão interessante que é, né, as diferentes regras operacionais. Né? A criação de salvaguardas hoje é um tema que pode ser bastante, né, explorado justamente naquela questão do carro na garagem. Aqui eu tô aprendendo técnicas, né, estou explorando técnicas de pilotar melhor o meu sistema, de explorar melhor o meu sistema, operar melhor, para eu extrair daquela minha infraestrutura hídrica o máximo que ela pode dar, né, de desempenho, dependendo aí do que desempenho é esse que eu preciso. Né? No carro você pode acelerar a velocidade e tal, aqui eu tenho resiliência, eu tenho vulnerabilidade, depende o que é que eu preciso, eu posso fazer os ajustes. No exercício que eu vou passar disso, né, eu vou pedir para vocês fazerem umas coisas mais interessantes lá, inclusive ver quem consegue chegar, pode ter uma mini competição aí, quem consegue chegar no melhor resultado, porque o que eu quero com isso é que vocês testem diferentes valores, vocês brinquem com isso, coloca o G40, o C90, melhorou, trocou, eu estou ganhando confiabilidade, eu estou ganhando resiliência, estou perdendo o quê? Você entender melhor, adquirir um pouco mais de sentimento, né, em relação à funcionalidade aí da ferramenta de simulação. Então é isso. Com isso a gente encerra então a parte de estudo de simulação no Vencim.